Deus me entregou bem mais do que mereço. Talvez seja por isso que eu me cobre um pouco mais. Não que eu não seja capaz, mas às vezes é difícil. Nem sempre sei fazer o bem que eu desejo, e às vezes eu me perco, me enganando sempre mais. Não que eu não queira acertar, mas nem sempre é possível. Já me condeno tanto pelos erros que na vida eu cometi, pelas vezes que eu não soube decidir, e assim o meu coração gritava, desespero de quem ama. Coração, tu que estás dentro em meu peito, me condenas desse jeito, e eu não sei por qual motivo, se és divina voz em mim. Só te peço, por favor, eu sou humano, não me condenes assim. Humano eu sou assim, virtudes e limites. Se agora me permites, eu pretendo é ser feliz, sem prender-me ao que eu não fiz, mas olhando o que é possível. A dor que às vezes vem me faz feliz também, pois ela me recorda o valor que tem a cruz. Quando a noite se esconde a luz, Deus acende as estrelas. Já me condeno tanto pelos erros que na vida eu cometi, pelas vezes que eu não soube decidir, e assim o meu coração gritava, desespero de quem ama. Coração, tu que estás dentro em meu peito, me condenas desse jeito, eu não sei por qual motivo, se és divina voz em mim. Só te peço, por favor, eu sou humano, não me condenes assim. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de Direção Espiritual. A partir dessa canção que nos inspira, que nos motiva a ter um coração que seja amigo da gente, né? Eu me lembro que na semana passada nós falávamos de pessoas que têm dificuldade de tomar decisões que lhes são favoráveis. Por quê? Porque estão escravizadas ao sofrimento. Interessante isso, não é? Triste de perceber que muitas vezes nós entramos em processos viciosos tão autodestrutivos que nós perdemos a capacidade de decidir por nós. São relacionamentos que escravizam, relacionamentos em todos os âmbitos, né? Desde um namoro, uma relação de amizade, até mesmo uma vida conjugal. Quando você percebe que você, para que aquele relacionamento dê certo, você tem de perder a sua pertença. Você tem de abrir mão de tudo que você é. Isso é cruel, não é? Isso não é amor.
A gente pode até acreditar na capacidade que o humano tem de viver um certo martírio pelo outro. Mas isso não pode se transformar em aniquilamento do ser. Mesmo porque se eu aniquilo quem eu sou, eu deixo de me possuir e eu não tenho o que oferecer ao outro mais. E é interessante a gente compreender que a conversão, essa aproximação que nós fazemos de Deus para ter um coração melhor, gosto sempre de dizer isso, o processo religioso na vida humana é justamente para nos ajudar a lidar com as questões humanas. A espiritualidade, ela só é benéfica a partir do momento em que ela transforma o que é carnal. E aí sim, na dimensão corpórea, na dimensão material da vida, nós experimentamos os benefícios da espiritualidade. É no corpo que nós vivemos a mística. Então, é nesse território que nós somos, que nós travamos essa luta diária de começar a ter um coração que seja amigo. De começar a ter. E quando eu falo coração, eu estou me reportando a toda a dimensão da consciência que um ser humano tem de si mesmo. A gente sabe que dentro da história, dentro do contexto histórico, o coração acabou se tornando um referencial de sentimento, de afetividade, A gente fala um para o outro, de maneira muito carinhosa, você mora no meu coração, Quando nós dizemos a expressão coração, nós estamos falando da nossa totalidade. É como se houvesse em nós um centro onde tudo é decidido, E na verdade o nosso coração é o cérebro, O que realmente decide todas os sentimentos, tudo aquilo que nos povoa é no cérebro. Mas nós gostamos de dizer que é o coração que decide, quando nós estamos nos referindo às dimensões emocionais que também são cerebrais, também são racionais. É tudo aqui, na nossa cabeça. Então, quando eu tenho a facilidade de alimentar sentimentos opressivos, por exemplo, eu estou sendo desfavorável ao meu coração. Porque uma pessoa que é dominada por sentimentos opressivos, por pensamentos opressivos, ela vai ter muita dificuldade de viver harmoniosamente, de buscar equilíbrio nas coisas, nas realidades. Nós começamos a morrer, minha gente, no momento em que a gente passa a pensar errado. No momento em que a gente substitui um pensamento bom por um pensamento ruim. Quando nós substituímos um pensamento positivo, Quando a gente acorda de manhã e você, ao invés de perceber o que está sendo bom, você se fixa naquilo que está defeituoso. E então você impede o seu coração de estar em harmonia, de bater favorável, E coração que não bate favorável apanha. Nós não podemos ter um coração que fica apanhando o tempo todo. No sentido, a agressividade, você sabe disso, já cansamos de falar isso aqui. A agressividade, ela é absolutamente necessária na vida humana. E como é que nós devemos exercer a nossa agressividade? Sonhando alto, buscando no nosso dia a dia a melhoria de nós mesmos. Porque se nós não fazemos isso, nós vamos começar a agredir as pessoas. Fisicamente até. Vamos agredir com as nossas palavras, vamos agredir com os nossos gestos, com a nossa postura. Existem pessoas que nunca levantaram a mão para dar um tapa na outra pessoa, mas é agressiva o tempo todo. A agressividade que nós precisamos ter é aquela que não nos permite ficar estacionados naquilo que nós já alcançamos de nós mesmos. Essa sim é a agressividade a que Jesus se referia. Que Jesus dizia que é preciso ser violento para conquistar o reino dos céus. Não foi isso que ele disse? É preciso ser violento. Mas não no sentido de retirar a espada e sair matando todo mundo que passa pela nossa frente. Não. A violência tem que ser quando você se encoraja para matar tudo aquilo que em você é nocivo. Tudo aquilo que em você é diabólico. Tudo aquilo que em você, aquilo que em nós é prejudicial a nós mesmos. E é por isso que a conversão é sempre uma transformação
de mentalidade. São Paulo já falava isso. E nos ensinava com toda a sua cultura, né? São Paulo era um homem profundamente conhecedor da cultura de sua época. Era um grande filósofo. Um homem que tinha contato com a cultura profana, digamos assim, secular da sua época. E São Paulo traz toda a gama de conhecimento que a formação cultural dele tinha dado a ele para compreender o cristianismo. Essa é a grande diferença de Pedro e Paulo, né? Já ouviu falar daquela diferença? Boa noite, Cristian. Já ouviu falar, né, Cristian? Que no início do cristianismo existiam aqueles que gostavam de diferenciar, né? Eu sou da turma de Paulo, eu sou da turma de Pedro, né? Era uma diferenciação pastoral. Pedro, um homem simples que não teve oportunidade de estudar, então o que ele fez? Aplicou-se o tempo todo numa prática de levar o evangelho adiante, no corpo a corpo, né? No dia a dia, na tarefa árdua de viajar, de andar distâncias para fazer o evangelho acontecer nas comunidades. Paulo já era mais erudito, né? E tinha o grupo dele lá também, que gostava de pensar o cristianismo e disseminar o cristianismo com cartas, com palestras naquela época, né? Reunia, é verdade, ele reunia as comunidades nos grandes teatros. Eu tive a oportunidade de fazer os caminhos de São Paulo e eu fiquei encantado em Éfeso, onde nós temos a cidade da antiguidade, a mais preservada do mundo, né? Está em Éfeso. Você consegue andar ainda nas ruas antigas de Éfeso, na Turquia. E impressionante, minha gente. Eu me lembro que num determinado momento da nossa visita, nós estávamos acompanhados por uma grande guia turca que falava português. Ela falava: São Paulo foi muito ousado na sua época. E nós estávamos dentro de um grande anfiteatro e ela dizia: aqui ele certamente pregou o evangelho, num lugar que não era religioso. Então veja bem, você tinha naquele momento a igreja de Pedro caminhando com todas as dificuldades, né? com toda aquela coragem que Pedro tinha, porque Pedro era um homem trabalhador, era um pescador. Então certamente ele utilizava de todos os recursos que ele tinha para falar de Jesus a partir da experiência prática de ser quem ele era, de fazer o que ele fazia. E ele converteu muita gente. Ele converteu milhares e milhares de pessoas e ainda hoje nós somos filhos de Pedro. Mas Paulo, com sua capacidade de pensar o cristianismo, levou o cristianismo aos lugares mais inusitados através da cultura. Através da inteligência, da elaboração de cartas que ainda hoje nós lemos nas nossas comunidades e dizemos, depois que terminada a leitura: Palavra do Senhor. Então Paulo entendeu que a conversão é a mudança de mentalidade. O verdadeiro cristão é aquele que está constantemente passando por um processo de transformação mental. Olha que fantástico isso. Você sabe que cada vez que você aprende uma coisa nova, o seu cérebro é modificado fisicamente? Ele sofre modificações físicas. Então, quando nós mergulhamos no mistério do cristianismo, nós começamos a assimilar um jeito de ser e de pensar de Jesus. Fico pensando, minha gente, que no início do cristianismo, muitos foram mortos porque pensavam como Jesus, porque viviam como Jesus. Somente no ano 300 e alguma coisa, não sei se foi 314, que Constantino, o imperador, oficializa o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E por incrível que pareça, a partir do momento que Constantino oficializa, que permite, o cristianismo perdeu um pouco a sua força. Interessante isso, né? Que antes de ser a religião oficial, era o tempo do martírio, era o tempo onde as pessoas tinham que fazer de tudo para viver a crença em Jesus, mesmo proibidos, mesmo negados, as pessoas precisavam lutar. E eu me lembro que eu tinha um professor de história da igreja que falava que quando se oficializa o cristianismo, começa a se ter um relativismo religioso. Se você for pensar, hoje nós somos proibidos de viver no nosso cristianismo? Não.
Só que nós estamos dentro de uma sociedade que está fechando o cerco, cada vez mais. A aprovação dessa profilaxia do aborto, né? Como algumas pessoas chamaram, essa emenda que pode abrir portas, sim, para que o aborto seja cada vez é como se fosse uma água que vai minando aos poucos, né? A igreja será sempre radicalmente contra todo o processo que possa facilitar o aborto de uma criança. Nós não estamos nem aqui entrando no mérito das questões das políticas públicas, que a mulher tem direito a isso, tem direito àquilo. Nós não estamos entrando nesse mérito. Essa é uma discussão política. Nós estamos falando do valor da vida, que nós precisamos preservar o tempo todo. Agora, se você pensa, o que muda para nós cristãos qualquer brecha que possa haver de lei para que o aborto seja oficializado? Absolutamente nada. Porque para nós a vida continua sendo um valor. E nós vamos fazer de tudo, ainda que seja um trabalho de formiguinha, para que nenhuma mulher aborte o filho que está esperando. Nós aqui já demos um exemplo muito bonito, até numa pregação que eu fiz, do trabalho que a nossa querida Elba Ramalho tem feito pelo Brasil. Eu tive a oportunidade de estar com a Elba em janeiro, lá em Trancoso, litoral da Bahia. Eu estava na casa de uns amigos, que também são amigos dela, e ficamos ali uns 3 dias convivendo. Gente, era difícil assim, um intervalo de 2, 3 horas, que a Elba não tinha necessidade de ligar para uma mulher, para uma menina, nos mais diversos lugares deste Brasil, para convencê-la de não abortar. Um trabalho de formiguinha, porque ela faz parte deste grupo que decidiu viver o cristianismo com todos os radicalismos que ele nos pede nos dias de hoje, mesmo que ela não esteja amparada pelo governo, mesmo que ela não esteja amparada por uma situação maior, mas ela faz o trabalho dela. Por quê? Porque a mentalidade está transformada. Ela acredita no Evangelho. O Evangelho não é apenas uma mochila que leva às costas e que de vez em quando você se livra dela. Não, está internalizado. Nós compreendemos a proposta de Jesus. Tornou-se uma maneira de pensar. Então para nós será sempre inadmissível que uma criança seja morta porque, sei lá, porque a mãe não planejou aquela gravidez, ou porque aquela mãe passou por um processo que foi alheio à sua vontade. Mas a partir do momento que a vida existe, nós precisamos nos comprometer com ela. E é aí que entra a questão. Quando eu tenho um coração que me é favorável, quando o meu coração está convertido, eu não vou precisar fazer muito esforço para querer o bem. Isso é fantástico, minha gente. A gente identificar que a conversão, a verdadeira conversão, faz com que o bem seja natural em nós. Nessa música a gente tem a frase também de São Paulo, que nem sempre a gente faz o bem que a gente quer. Por quê? É a concupiscência. Uma palavra difícil, né? Que fala de uma coisa muito simples. O que é a concupiscência? A tendência natural que nós temos de errar. E a conversão é isso. É você colocar a concupiscência num certo controle. É você identificar que em você existe uma fragilidade que precisa de cuidado. Eu sempre gosto desse exemplo. A fragilidade não pode nos assustar. É como um cristal. Eu tenho uma peça na minha casa que é preciosa. Então eu tenho que guardar de um jeito que ela não esteja exposta aos riscos de ser tratada de qualquer jeito, né? Por quê? Porque ela é de cristal. Ela é frágil. Então, o que é frágil me indica que haverá um cuidado maior. Nós não temos almas rudes. Nós temos almas frágeis. E por isso que dentro de nós precisamos passar constantemente pela experiência do cuidado, pela experiência da compaixão, pela experiência da amorização. Porque se a gente não coloca amor nesse coração, se a gente não converte o nosso coração, querer o bem vai ser sempre um processo penoso para nós. Fazer o bem será sempre um processo doloroso. E não
pode ser assim. A partir do momento que nós assumimos o cristianismo como uma proposta de vida, fazer o bem deve ser uma satisfação, um prazer. Nessa semana, por exemplo, nós estávamos lá reunidos, lá na nossa Fundação Dom Couto, aqui, no nosso trabalho social que a gente desenvolve aqui na Diocese de Taubaté. Eu consegui reunir um grupo de voluntárias, minha gente, que vocês não fazem ideia do bem que essas mulheres têm feito ao meu ministério sacerdotal. Nós estamos lá juntos com projetos e eu fico muito feliz quando nós nos sentamos para programar o bem que nós vamos fazer, quando eu vejo nos olhos daquelas mulheres que poderiam muito bem estar vivendo como madames, que têm lá os seus trabalhos, as suas ocupações, e que não teria nenhuma necessidade de estarem envolvidas com as questões que elas resolveram se envolver, mas pelo amor ao Evangelho. Então o brilho nos olhos quando a gente programa as nossas ações deste ano ainda, do ano que vem, e nós falávamos, a mim tem, às vezes, eu já tinha escutado falar dessa situação, e desconhecia, eu quis conhecer para ver o que eu posso fazer como padre, que no hospital regional, por exemplo, em Taubaté, muitos pacientes chegam às 7 horas da manhã, trazidos pelas ambulâncias que passam pelas cidades vizinhas, para fazerem a quimioterapia. Mas eles são deixados ali às 7 horas porque é o horário de todos, mas não significa que vão fazer a quimioterapia naquele momento e que daqui a pouco estarão liberados. Não. Às vezes um paciente que chega lá às 7 horas da manhã vai fazer a quimioterapia só depois do almoço. E aquela ambulância que deixou de manhã só volta no final do dia. Aí você imagina o sofrimento de uma pessoa que está passando por um processo altamente invasivo, né? A gente sabe o mal-estar que uma quimioterapia faz numa pessoa. E aí, a gente dividindo esse sofrimento lá, quando eu já fiquei sabendo que elas já estão envolvidas há muito tempo em oferecer uma casa, numa situação vizinha ao hospital, para que esses pacientes possam ficar. Só que uma dessas casas está com atendimento reduzido porque faltam voluntários. E aí, lá naquele momento, nós falávamos, nós precisamos divulgar que o espaço existe, sabe? Que de repente você que mora em Taubaté, ou até mesmo na região, eu posso doar um dia da minha semana para ir lá cuidar dessa casa, para fazer a casa acontecer. Eu posso me juntar a esse grupo de pessoas que está movido pelo desejo de que o Evangelho seja concreto na sociedade. Esse terceiro setor, né, é o lugar da evangelização, minha gente. A gente sabe que muitas obrigações o governo não faz, ele não cumpre. Então estaremos nós lá como cristãos, organizando as nossas ONGs, fazendo funcionar as nossas fundações, para que a nossa caridade faça a diferença na vida de alguém. Por quê? Porque eu sou obrigado a fazer aquilo? Não, o nome já diz tudo, é voluntário. Movido por uma vontade interior, livremente, eu vou lá e me ofereço. Então procure. Se você sente desejo de nos ajudar nesse trabalho, procure a Fundação Dom Couto em Taubaté, ligue para nós, entre no meu site, né, www.fabiodemelo.com.br, você vai ver o link, você vai entrar, você vai conhecer os trabalhos que nós estamos fazendo lá na Fundação, e quem sabe você possa ir exercer o seu cristianismo conosco lá. Você será muito bem-vindo, porque isso faz com que a gente tenha cada vez mais a oportunidade de fazer a igreja de Pedro e Paulo, com suas diferenças, ser uma só. Onde juntos nós podemos... Ah, padre, eu não tenho condições de ir lá ajudar a manter essa casa. O meu trabalho não me permite. Mas eu posso ajudar financeiramente. E quem sabe juntos, a gente vai fazendo esse mundo ser cada vez melhor. Porque onde uma pessoa estiver fazendo o bem, o mal não terá oportunidade de crescer. E para isso vivemos, para eliminar o mal no lugar em que nós estivermos. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Direção Espiritual.